3, o programa Exerça Sua Fé. Eu estou te falando, hoje é uma manhã libertadora, hein? Aí, se prepara o teu coração aí, porque você vai descobrir algo, que o inferno está te enrolando. Hoje ele está liquidado. Você veio para cá, que coisa boa, né? Olha, eu quero falar hoje, a gente está praticamente terminando essa série, mas tem dois aspectos, tem esse e um outro que eu quero trazer. Hoje, lembra de tudo que eu falei antes, hein? Presta atenção, a tua identidade é vitoriosa, ok? Nós nascemos da vitória de Jesus, a minha natureza já é vencedora, não estou tentando vencer, eu já venci, expliquei aqui domingo passado, e nós estamos nos posicionando na resistência da verdade da qual nós estamos estabelecidos, é só isso, e a própria verdade me dá vitória, aleluia. Então hoje vamos dar uma na cabeça no quengo do inferno hoje, falando sobre a estratégia maligna do cerco. Então preste bem atenção, voltando aqui ao nosso texto base, que é esse mesmo, a igreja venceu o diabo por causa do sangue do Cordeiro, que nos qualificou, e pelo nosso posicionamento da vivência da palavra, a gente consuma a vitória. É a mesma coisa que está em 1 João 5,4. Todo nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, o exercício da nossa fé. Ok? Então hoje eu vou ler um texto aqui, vou passar logo para o verso número 13. É o texto que nós conhecemos ontem, falando aqui com os essenciais de liderança, nós conversamos, eu falei um pouquinho desse texto, mas eu quero te trazer essa estratégia. É o texto de 2 Reis, capítulo 6, ok? Então eu só vou te dar a panorâmica. O rei da Síria mantinha uma guerra contra Israel, e todas as vezes que ele ia para um acampamento, ou fazia uma atividade, uma movimentação, Eliseu contava para o rei de Israel, porque ele recebia como revelação do Espírito Santo. Aí o rei da Síria ficou desesperado, falou: mas o que está acontecendo? Temos um espião? Aí alguém falou assim: não, rei, é o seguinte, é porque um tal do profeta chamado Eliseu, ele sabe tudo o que acontece quando você fala aqui no seu quarto, aqui na sua reunião. Olha só, então vamos lá, passar direto para isso. Então está escrito aí, no verso 14, que então o rei ficou irado e falou assim: então o rei enviou para lá, para essa cidade onde Eliseu estava, Dotã, carros de guerra, cavalos e um grande exército para pegar um homem. Meu Deus! Beleza, veja, eles chegaram de noite, esse é um detalhe, veja ali, ó, e cercaram a cidade. Muito bem. Veja o verso 15 que nós conhecemos. Então o moço, o servo de Eliseu, se levantou bem cedo, e ele viu então tropas, cavalos, carros de guerra, que haviam cercado a cidade. Ele falou: meu Deus, agora o que eu vou fazer? Tá, já vou começar a te dizer algumas coisas. É assim que o inferno faz, ele levanta dificuldades, adversidades, que a gente olha e vê a nossa incapacidade de dar solução, aí a nossa carne se levanta: você tem que sobreviver, cara, se vira, faz alguma coisa. Ó, já estamos abrindo os olhos espirituais. Como é que me viro e eu tenho que fazer alguma coisa? Será que é assim? Porque tudo que o inferno vai fazer é que eu haja na carne, é que eu decida pelo primeiro pensamento que chega da minha carnalidade. Não, eu tenho que dar um jeito, porque está no instinto dessa natureza decaída, cara, sobreviver. Mas eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo em Cristo Jesus. Eu estou assistido. Voltamos para o padrão do Jardim do Éden. Diga aleluia. Não diz que eu sou maluco não, porque você também é, por acreditar na verdade. Ok? Eu não sobrevivo, eu vivo. Eu sou assistido. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e tudo me assiste. Uhul! Diga uhul! Pessoal da internet. Não é você não, é o pessoal que está assistindo. Eu tenho visto na minha própria vida, cara. Falei para vocês, o pessoal de Ribeirão Preto ama a gente de paixão. Eu também amo eles, nós estamos lá num processo que obviamente é a mão de Deus. Eu estava falando com eles como eles são carinhosos comigo, cara, e com o pessoal que vai comigo. É impressionante, não falta nada para a gente, queridos. Eles são demais. Uma assistência fantástica, você não faz ideia do que eu estou te falando. E o carinho que eles têm com a gente. É um negócio assim, porque Deus está na parada. Você entende? Quando você anda dessa forma e entende, e não permite que o inferno faça isso, ele levanta circunstâncias que vai logo te dizendo assim: o que você vai fazer?
Ele vai falando assim, eu não sei o que eu vou fazer. Lembra do rei Josafá? Mas os meus olhos estão postos em Deus. Por que a gente não segura as coisas antes de ir lá fazer a besteira e correr atrás do prejuízo ou tentar sobreviver? Por quê? Porque eu não estou treinado ainda no meu espírito a segurar. Eu não estou conversando de situações que eu provoco. Eu faço tanta besteira que eu vou colhendo as minhas besteiras. Aí não tem jeito. Mas eu estou falando de você estar no propósito de Deus, caminhando com Deus, diga aleluia. Ok, beleza, e as coisas se apresentam. Se apresentam, eu estou debaixo do propósito de Deus, então Ele é o general da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta por mim. Se Deus é por nós, se você ler e compreender Romanos capítulo 8, você vai entender que está tudo escrito lá como a gente deve caminhar. É uma direção fantástica. Ele fala que a gente não deve andar na carne, mas andar no Espírito. Fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, intercedendo por nós. E depois diz lá isso aí. Por isso, nós não desanimamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Fala aí para mim. É Deus quem justifica a gente, diga aleluia. Então a primeira coisa, ele falou, bom, o que eu vou fazer? Ok, isso aí vem, cada um de nós é o homem natural, mas a gente tem que aprender a dar uma segurada. Porque uma porta errada que eu entre, abre outras portas erradas. E aí as coisas podem piorar, porque eu dei sequência a um comportamento ou uma escolha errada. Quem está pegando aí? Bom, vamos continuar. Então a gente sabe o que acontece. Então ele respondeu, o Eliseu para ele, cara, não tenha medo, já dá uma freada. É o representante de Deus, cara, é Deus falando para mim ali, não tenha medo. O desafio é grande, a muralha é grande, qual é a situação? Está cercado? Cara, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. É verdade isso ou não? Tanto é que João pega lá em 1 João 4:4, ele diz lá, maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo, igreja. Então a primeira coisa, eu tenho que considerar a verdade, antes que esse homem exterior, a minha carne, considere um pensamento sobrevivente. Eu tenho que segurar e levantar a verdade. Mas são os que estão conosco. Meu profeta, eu não estou vendo isso. Não é para ver com os olhos naturais, é para crer. Porque quando a gente crê na verdade, é ativado o poder do céu sobre a nossa vida. Por que eu venho falando sobre o combate da fé, gente? Não é um combate, a igreja está combatendo. Não, é um combate de fé. É justamente isso. Quando a gente se posiciona crendo, a gente ativa o poder de Deus. Diga glória a Deus. Olha aí, então vamos embora. Ele falou, mas são os que estão conosco, Senhor. Então Eliseu, veja o que está escrito aí. Ele respondeu assim, Eliseu orou e falou, Senhor, por favor, abre os olhos desse menino, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos, para que ele pudesse enxergar a realidade suprema, a realidade da qual nós estamos inseridos, no reino de Deus. Os exércitos de Deus estão a nosso favor, diga glória. Eu estou mais animado que você, hein? Vou te falar, hein, rapaz. Agora olha que legal aqui, porque eu fiquei prestando atenção e lendo, e eu peguei isso aqui. Vai lá, acompanha comigo na câmera aí. Olha que legal. Daí, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Não é ao redor da cidade, é ao redor de Eliseu. A responsabilidade de Deus é cuidar do seu povo que acredita nele. Diga aleluia. Aqui tem grande diferença. Você entende isso? Então você vai ler o Salmo 91, você vai ver que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas há uma consideração bem interessante dizendo lá, nos 2 primeiros versículos do Salmo 91, sobre aquele que confia em Deus. Ele te guarda. Muito interessante isso. Ao redor de quem? De Eliseu. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essa estratégia, que é uma estratégia militar. Tem vários militares aqui também. É uma estratégia militar de estar cercado, sitiado. E isso é antigo, gente. Não, mas isso é milenar, essa arte de cercar uma cidade ou um exército.
Então você vai interrompendo todo o suprimento para aquele lugar ou para aquele exército, e aos pouquinhos vai se deteriorando a força da cidade, do lugar, da fortificação, e depois aquilo ali é tomado. Então isso sempre existiu, e o inferno parece que ele vai fazendo isso, ele vai te sugando a tua força, com uma muralha de várias situações que eu e você nós vamos enfrentando. E se levantou essa, e surgiu mais uma, agora eu estou com esse problema, está uma ameaça ali, e vai te cercando, e isso vai desgastando a gente. Por quê? Porque nós vamos olhando para aquilo que está ao nosso redor, a gente põe o foco demais para fora, não dá certo. É interessante, eu peguei uma foto aqui antiga de uma gravura, uma figura que há muitos anos desenharam isso. Isso aqui é a queda de Jerusalém, a destruição dela, né? Os exércitos romanos cercaram Jerusalém, destruíram, acabaram com ela. Agora olha só que legal, você vai comigo a Lucas capítulo 21, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, respondendo aos discípulos, ele diz algo bem interessante, Lucas 21. E agora eu vou te contar um fato da história que talvez você não saiba. Alguns sabem, talvez outros não. Então beleza, Lucas 21 verso 20, quando porém, Jesus falou para os discípulos, falando dos vários sinais do fim dos tempos, e uma situação bem interessante. Então veja bem, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, ou cercada, saiba que está próximo a sua devastação. Olha o próximo verso, Jesus dando conselho, olha a palavra, por isso que eu comentei aqui, olha para mim, debaixo do conselho de Deus, não só nós vamos ser assistidos, mas nós também vamos ser protegidos. Nós estamos vivendo dias difíceis, gente, dias muito complicados, dias de destruição, aumentando, a ação do inferno sobre a vida das pessoas está aumentando a gravidade dela, em termos de matar, roubar, destruir. Então, peraí, a palavra de Deus não só nos assiste, mas ela também nos protege. Deixa eu te dar um recado, de repente você também está assistindo, se Deus está te falando algo, por que você está demorando em responder? Se Deus já me deu uma direção, por que eu não estou entrando nessa direção? Não, eu estou conversando sério. Porque se nós não andarmos dessa forma, Ele não pode me assistir nem proteger. Tem muitas coisas que no mundo do Espírito a gente não compreende, porque a gente está tão ignorante, a gente se entrega ao que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente quer, que a gente sai da proposta de Deus e eu estou num lugar perigoso, das coisas degringolarem, não irem adiante, eu não ver na prática crescimento, progresso, e a minha vida ser estabelecida. Por quê? Porque eu estou julgando assim, não, tá bom, tá legal, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não é essa a jornada da igreja, não é essa a jornada da igreja, nós somos assistidos. Você quer andar com Deus para vencer? Então você tem que seguir a direção dEle. Pô, mas não é bem o que eu queria. Ontem eu estava ensinando isso, não é bem o que eu quero, é o que eu preciso. No que eu preciso, eu tenho tudo dele e a proteção. No que eu quero, nem sempre. Alguém está entendendo? Não saia de um lugar, não saia de uma igreja, pelo simples fato, você está pensando, eu vou sair, vou fazer isso, aquilo, outro, que eu vou para lá, vou para cá. Por quê? Deus já te deu uma direção firme, já te mostrou. Quais são as motivações que eu tenho no meu coração para tomar decisões? São as motivações meramente humanas? São justificativas de coisas humanas? Mas no fundo, lá no meu espírito, eu sei que não é bem por aí, mas eu quero é estar tão forte na minha vida que me carrega para fora da direção de Deus. Essa área que eu não entro. Alguém está entendendo? Porque nós somos construídos por Deus. Aquele que começou a boa obra, quem começou? É Ele, Ele vai completar, desde que eu me entregue. Então o que aconteceu aqui? Caramba, Jesus manda ver dizendo, quando vocês virem sitiado Jerusalém, olha só, próximo verso, por favor, no verso número 21, então, Jesus falou, presta atenção, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, na minha versão, pula fora, e os que estiverem no campo, nem entra na cidade. Você sabia disso? Porque um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele escreveu sobre isso.
Então isso aqui aconteceu lá por volta de 70 depois de Cristo. Passou uma geração, Jesus havia falecido, obviamente ressuscitado, foi embora, passou 40 anos e está escrito assim: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí os discípulos botaram isso no coração, isso foi passado de coração para todos eles. Os discípulos, ou seja, todos os cristãos que moravam em Jerusalém, pularam fora, não morreu um. Ei, olha para mim, não morreu um. E morreu gente pra caramba, mas os cristãos não morreram. Porque Jesus falou: presta atenção na minha direção. Interessante. Esse é só um detalhe. Mas essa é uma estratégia militar. É uma prática usada. Então deixa eu te falar isso aqui importante. De uma forma ou de outra, assim todos nós estamos vivendo, nós estamos cercados por alguma coisa, e muitas vezes desagradável, que mexe conosco, e muitas vezes dá aquela lixa, a gente não sabe bem conviver, a gente gostaria que não fosse assim, mas a gente não vive no mundo de Alice, no País da Maravilha, não é não? Então beleza, esse é o mundão, e como é que a gente encara isso de maneira própria? Porque o inferno sabe usar as coisas que estão ao nosso redor para tirar de nós toda a força. Você vai entender as palavras que eu quero te trazer. Então tem circunstâncias adversas, situações que você não provocou, mas elas estão ali. Aí recebe uma notícia de uma situação: e agora, o que eu vou fazer? Muito bem, então a estratégia de cercar ou sitiar tem como propósito a sua arma mais poderosa, a intimidação no meu pensamento. Ele não vai para você e te agarra na gravata e te joga no chão e te imobiliza. Ele trabalha falando na tua mente. É assim que ele começou para levar Eva a ser mal sucedida junto com Adão, quando saíram da direção de Deus, que não era para comer daquele fruto. Não tem nada de novo. Então, eu estou com um baita de um problemaço na minha frente, e aquele problema está dizendo uma porção de coisa para mim, e aí o que acontece? Eu me entrego a uma naturalidade, um homem exterior de fazer alguma coisa. Aí, meu Senhor, você não vai fazer nada? Não, o que nós vamos fazer? Até parece que nós fomos chamados para dar solução a todas as situações que nós enfrentamos. Até quando nós vamos chegar à conclusão que não é esse o sistema? É por isso que o mundo está desesperado, porque não consegue mais dar situação em lugar, não consegue mais resolver nada. Então é melhor acabar com a minha vida. Quem está vivo, diga aleluia. Estou te falando, eu vou te dizer mais coisas aqui. Então essa é a estratégia dele, ele vem e te intimida. Ele fala, e vai só batendo lá dentro assim: já viu o tempo? Deus não está olhando para você não, hein? Já tem um mês que você está enfrentando isso, olha aí quanto tempo, está vendo? É melhor você desistir. Ele fica assim: é melhor você desistir, é melhor você desistir, é melhor você desistir, até que a gente desiste. Então vamos lá, vamos falar mais coisas que eu acho que é boa. O cerco provoca a aceitação mental da intimidação de que o inimigo já nos destruiu antes de tudo isso acontecer, e na maior parte das vezes nem acontece. Você já viu quando você pensa alguma coisa, você está convivendo com algo difícil, aí vem uma imaginação pior ainda, que aquilo vai acabar dessa forma, aí você fica angustiado, ai meu Deus e tal, e de repente aquilo ali vai embora e nada acontece daquilo. Já reparou isso? Então nós temos imaginações temerosas, falando a respeito de algo que vai acontecer com a gente, quando na verdade não chega nem perto. Ei, quem está vivo aí, hein? Então eu tenho que começar: pastor, é isso mesmo, né? Por que eu estou pensando dessa forma? E não vai ter emprego? E como é que vai ficar meus filhinhos? E como é que vai ser o meu futuro? Ai meu Deus, e o hospital está lotado. Vai que eu pego uma doença e eu fico à base só do SAMU. Meu Deus, como é que está? E a gente fica aí, o inferno só levanta, cara, só levanta. Então eu já considero uma derrota, sem ter ido para um combate de fé, eu nem cheguei lá e tal, mas já estou considerando, porque essa intimidação é para eu considerar já derrotado. Uhul! É muito bom descortinar assim, ó.
Nós estamos descortinando nessa manhã, os demônios estão todos pulando, cabeça de demônio para tudo quanto é lá, rolando, os anjos são tão assim, bum, bum, bum. É mesmo? Quer dizer que você já foi destruído? Você chegou até aqui, por que você não vai chegar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Você foi destruído? Mas essa é a intimidação. O cerco de situações que nós convivemos fala isso aí, ó. Te intimida, te empurra esse negócio goela abaixo. Então o que acontece? Ele trabalha com algo que também é importante para o reino de Deus. Uma palavra chamada imaginação. Nós precisamos aprender a crescer isso no nosso coração pelo lado certo. Não agarrar só a imaginação natural, porque eu estou vendo. E eu estou imaginando que a situação vai ficar pior. E por que eu não imagino que Jesus está chegando com o exército dele para dar pau na cabeça do inferno? Porque eu imagino assim. Uma vez eu estava orando aqui com os pastores, foi muito legal. Nós estávamos orando aqui numa sexta-feira, e depois quando terminou, eu tive aquela clara imagem no meu coração, foi a impressão do Espírito Santo. Eu estava sentado aqui na plataforma, eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, só vi os anjos, com as espadas na mão, fazendo assim para mim. Ele falou assim, vamos embora. Você viu? Não, eu imaginei, mas é verdade. Eles estavam aqui comigo. E os bichinhos eram grandes, hein? Não era aquele que disseram para mim que é pequenininho, não. Não vi aquele menino pequeno, rapaz. O quê? Porque ele trabalha para o propósito de Deus. Deus trabalha para o propósito que Ele tem na sua vida. Então eu não estou aí tentando chegar a algum lugar perdido. Meu Deus, será que eu vou chegar? Meu Deus, como é que vai ser minha vida? Gente, isso aí é a igreja perdida. A igreja já foi achada na cruz do Calvário, aleluia. Foi resgatada de um mundo sem esperança, sem nada, sem ordem, sem plano, sem propósito. Não, nós estamos debaixo do propósito de Deus, diga glória. Aleluia. A imaginação provocada pelo cerco é que nós já estamos acabados antes de estar acabado de fato. Certa ocasião, Davi também passa por isso, e todos os homens passam, porque essa força do homem exterior de olhar, ficar olhando aquela muralha, e orar, aquilo ele vai falando contigo, vai te desgastando. Então Davi tinha sido ungido como adolescente para ser rei. Ele agora entra num processo de ser perseguido, porque Saul não gostou da ideia, corre atrás dele, e nós temos que matar esse criminoso, e aquele negócio todo, e segundo os historiadores, um processo aí de 10 anos, 12 anos, Davi entrou numa situação difícil. Quando estava no finalzinho de várias coisas, ele teve a oportunidade de matar Saul, ele falou, não vou tocar no ungido de Deus, fez certo. Ele podia ter acabado com o sacrifício dele, né? Podia ter, fala devagar. Ele podia ter acabado com o sofrimento dele, mas ele estaria fora do propósito de Deus. Ele falou, não vou tocar no ungido de Deus, não foi isso? Beleza. Um pouco mais à frente, então ele dá essa declaração aqui, ó. Mas Davi continuou a pensar consigo mesmo. Olha lá o que tu está pensando contigo, hein? Pastor, vem pensando que essa minha esposa já não vale mais nada. Esse meu marido é um cretino. Estou falando sério, porque isso está acontecendo. E acontece, e o inferno insiste, até que você toma uma decisão. Acabou. Destrói tudo. Essa é uma área. Todas as áreas nossas. Ele vem falando, ele vem intimidando, e vem dizendo besteira. Então Davi pensou consigo mesmo, um dia desse Saul vai me apanhar. Tem outras versões que dizem, um dia desse Saul vai me matar mesmo. Então ele acreditou que ele iria morrer antes que isso acontecesse. De fato, nunca isso aconteceu. Alguém está pegando? O que eu quero te dizer nessa manhã é que isso você tem que sair daqui, é isso. É não ser convencido por uma intimidação de uma situação que você vive, e você se posicionar e tomar uma decisão e fazer uma escolha errada. Porque aquilo ali te disse, você já morreu. Já morri então. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não faça isso. Esse combate não terminou. Aleluia. O combate não terminou? Quer dizer que é assim? Chegou, olha aí, o 4x4 vai passar por cima de mim? Não vai passar. Jesus está comigo.
Então, mas Davi também passa por isso. Eu estou dando um exemplo para você ver. Mas olha o nosso posicionamento. Então, o que acontece? A gente aceita a projeção mental de derrota como verídica. Quando, na verdade, ela nunca acontece. Mas é um erro, é um perigo, porque ele joga, é como se ele jogasse uma isca. Então ele vai dizendo umas coisas, se a gente for mordendo, aí vai ser feia a coisa, porque eu poderia ter aguardado e visto a direção de Deus, como Josafá fez, mas se eu vou lá e tomo uma decisão, uma escolha, porque, o que nós vamos fazer? E as coisas pressionam para isso. Você vai fazer o quê? Humanamente eu não posso fazer nada, disse Josafá, a gente não tem força para essa multidão que vem contra nós, mas nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus, que maravilha. Eu vou aceitar como verídica? A ameaça, o cerco, você vai aceitar como verídico? Então, se o diabo fizer você engolir, que você e eu, nós já estamos derrotados antes de fazer o combate da fé, ele sabe que nós entregamos a vitória para ele. Então aqui, pega isso que eu quero te falar. Então ele está tentando fazer eu engolir, essa aí, que eu já sou derrotado, para que eu não faça o combate da fé, porque se eu fizer, eu vou vencer. Uhul! Então ele me pega antes. Ele me puxa para que eu desista e não faça o combate da fé. É mesmo, está tudo acabado mesmo, então já era, acabou. Acabou não! E Deus é aquele que ressuscita mortos, aleluia! Quais são as situações que precisam ser ressuscitadas, gente? Mas eu desisti, então eu não fiz o combate da fé de acreditar, porque no momento em que eu acredito, Deus se manifesta. Aí ele está liquidado, mas ele já sabe, pastor Hélio, por que você falou isso nessa manhã? Se você e eu fizermos o combate da fé, você verá a vitória. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas ele te segura antes. Antes que você faça esse combate, ele vai fazer de tudo para que você se declare perdedor, para que eu entregue, porque aí ele já recebeu a vitória. É a minha desistência. Eu nem cheguei a fazer um combate de fé, porque eu não acredito mesmo que as coisas possam mudar. É mesmo? É o capeta que fala contigo, e você está engolindo. Pastor, mas faz sentido. Não vem conversar comigo, faz sentido não, militar. 10 flexões pela bobagem que você falou agora. Não é isso aí, comandante? Fala besteira, vai. Fala mais besteira, teu problema é grandão. Jesus então não pode resolver. Eu estou liquidado. Mais 10 flexões, porque continuou falando bobagem. Vai aprender hoje ou vai apanhar amanhã? É melhor a gente aprender hoje. Porque Jesus não quer que você apanhe amanhã. Ele quer que você vença amanhã. Hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia, até o final, vai ter que engolir a gente vendo a manifestação do poder de Deus. Vai ter que engolir vendo a manifestação do poder de Deus. Porque nós somos chamados o povo que acredita em Deus. Por isso eu sou crente. Não sou crente de aparência. Mas não mexe com o meu espírito não, que vai tomar na cabeça. Sem fazer força, é o meu espírito que declara. A minha vitória é a sua. Então sai para lá, Satanás, porque nós vamos passar em cima. Não vou nem suar. Você entende como você combate? Ele quer te desarmar. Glória a Deus. Então, Números, o inferno desarmou. A galera olhou lá, caramba, que essa terra é boa, mana leite e mel, mas olha, o problema é que tem muita cidade fortificada, aí tem muito gigante, aí só tem gente que, meu Deus do céu, olha só, não dá, e tal, só falando besteira. Josué e Caleb, cala a boca, paga 10.
E Deus falou, não aguento essa galera, não tem como, eles não estão me dando substância para eu fazer nada. O diabo, preste atenção no que eu vou te falar, ele é mestre em se mostrar grande. Você entendeu o movimento ali? Ó. É grande, hein? É mesmo? Por aquilo que eu estou vendo? Ele é mestre em se mostrar grande. Veja bem isso aí. Ele cerca, ele projeta a situação que nos cerca maior do que realmente ela é. Ele faz isso aí, ó. É um gato safado, sem dente, se mostrando ser um leão. É legal, só que eu estou sendo intimidado por uma mentira. Eu estou sendo intimidado por um engano daquela sombra. E aí você vai entendendo coisas, você quer ver? Salmo 23, vai comigo. No Salmo 23, no verso 4, está escrito assim, verso 4, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da morte, diga aleluia. Que aleluia, rapaz. Não diz aleluia. Mais 10 flexões do lado de cá, por favor. Não está escrito morte. Não, olha aí, por favor. Pastor, aleluia, peguei agora, porque eu li. É a sombra da morte. Quer dizer que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você entende que ele se mostra de sombra, multiplicada em força, quando na verdade ele não é isso. Quem perdeu foi ele, nós já vencemos, eu tenho a natureza vencedora. Se eu fizer o exercício da fé, eu vou vencer. Diga aleluia! Não é intelecto, não é capacidade física, não é na humanidade, é na minha crença, é o meu posicionamento com a verdade. Ela me dá a vitória. Guarda essa imagem, tome cuidado com o que ele está te falando a respeito do que você enfrenta. Por que ele se mostra multiplicado em força? Porque ele quer desligar a minha consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. A minha identidade já é vitoriosa sobre as trevas. E o propósito de Deus será estabelecido na nossa vida. Diga aleluia! É demais, Deus é demais. Sabe, 249 vezes é citada a palavra Senhor dos Exércitos. Meu Deus, e Deus gosta de guerra, Ele é combatente. Você perguntou a algumas pessoas que já tiveram visões a respeito de anjo, uma boa parte delas já viu anjo com espada, meu amigo. Ele não vem com a caneca, ele não vem com... Elinho, você tem um leitinho aí para me dar? Ô seu anjo, cadê a tua espada? Eu não tenho não. Eu não quero um anjo desse para andar comigo não, cara. Eu quero um anjo armado. Aleluia. Espada reluzente. Demônio caindo para tudo quanto é lado. Olha os bichos aí. Pá. Meu Deus do céu. Mais duas coisas que eu vou te falar. Presta atenção nisso. Jeremias 20, verso número 11. Mas o Senhor está ao meu lado, como um poderoso guerreiro, um soldado valente e forte. Por isso, os planos dos meus inimigos falharão e eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Você sabia, quando a gente conhece essa primeira parte de Isaías 54, que diz lá, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nós conhecemos e declaramos, é isso mesmo. Agora, a melhor parte é o que vem depois. Você pode ir lá? Isaías 54. Diz assim no verso 17, toda arma, toda arma forjada contra mim e contra você não prosperará. Diga aleluia. Muito bom. Agora veja, você vai condenar com a sua língua, mas olha que legal, a parte final eu grifei. Porque está escrito assim, esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Qual é a nossa herança e o nosso direito?
e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por que a arma do inimigo contra mim não vai prosperar? Escuta isso, e para você também. Porque eu vivo debaixo do propósito de Deus, e Ele vai completar esse propósito até o final. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Nós cooperamos com consciência e entendimento de quem nós somos, a nossa nova criatura, a natureza, o propósito dele na nossa vida. Então não vai ter que parar. Você vai entender que você não vai morrer amanhã, que Deus tem um propósito com você. Diga aleluia. Não é bom isso, gente? Eu não estou aqui porque eu escorreguei da minha mãe. Igual sabão. Saiu o menino. Segura. Não. Já vim com um plano. Já está um plano. Já está nas costas todo um planejamento de Deus e um propósito para a tua vida. Fala para o teu irmão, para a tua vida aí, ó. A maior realidade, gente, obviamente, é a que a gente não vê. Mas essa é importante. É por ela que nós vivemos. Tá certo? Então eu vou te dar uma definição de vida vitoriosa. É uma vida que mantém de contínuo, diga contínuo. Mantém de contínuo uma confiança na realidade da palavra de Deus durante os cercos. Sabe, começar a crer é fácil. Terminar crendo para ver o resultado, aí que a jurupoca pia. Essa questão de tempo, cara, a gente vai entregando no meio do caminho. Mas pastor, não resolveu. Não vem falar para mim, não. Você orou? Você confia em Deus? Ele vai resolver a tua situação. Agora, se vai demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos, não sei. Mas está disposto a acreditar até o final? Porque se tiver e se posicionar assim, vais vencer. Então vem o desgaste do cerco. Não, pastor Hélio, ele está lá te animando demais. Já era. Não vai mais à igreja não. Vai lá, só te minando, só te tirando. E todo dia eu preciso me manter crendo. O Espírito Santo te renova, a verdade também, e você vai continuar. Sabia, caminhar com Deus é legal porque ele te bota uma baliza. Você já sabe, você está olhando a baliza, você está vendo. Aí beleza, você vai andando, ele já conhece várias situações e tal. Daqui a pouco, ele sabe que eu preciso de uma nova baliza para dizer, você está no caminho certo, continua. Ele levanta balizas na tua vida e na minha. Diga glória a Deus. Sabia que promessas e coisas que de repente estão no teu coração, que às vezes a gente vai esquecendo, botando para o lado, senão enterra, né? Aí de repente Deus levanta uma baliza, usa uma pessoa para te dizer, ó, isso e isso. Isso já foi me falado. Alguém acredita aqui que Deus esquece? Ele deixa cair, fica assim no esquecimento, não tem nada que fique sem ser cumprido. Diga glória a Deus. Então veja, gente, o diabo, é a última frase, vai. Usa a realidade, presta atenção, ele usa a realidade natural para nos cercar, e nós resistimos ao cerco com o sobrenatural da palavra. Ei, pastor, o que vai acontecer com esse sítio, esse cerco? Ele vai cair, ele vai embora, mais cedo ou mais tarde. Você entende agora aquilo que eu te falei nessa manhã? O que eu estou te falando, cara, vai direcionar a tua vida. Nunca mais caia nessa cilada de achar que você enfrenta um desafio do qual Deus não tem capacidade para dar solução. Porque se eu der essa dimensão no meu coração, eu já carreguei a derrota, mesmo antes de fazer o combate da fé. Porque quando a gente faz o combate da fé, nós cremos que Deus é a solução. Mas se o inferno me desligar antes, eu já assumi a derrota, então já era. É fácil para ele. Então ele está contra a igreja. As oposições e as coisas que são complicadas. Paulo falou, uma porta se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Então Paulo já sabia. Porque ele está se opondo ao propósito da tua vida. Porque ele quer espalhar o reino de Deus sobre a humanidade. E você é uma pessoa importante, estava falando ontem aqui, você não é uma pessoa indispensável, você não é uma pessoa dispensável, você é uma pessoa indispensável para Ele.
Talvez você não possa acreditar muito em você. Ah, quem sou eu, pastor, aquilo outro e tal. Você é um filho do Deus Altíssimo, um representante legal dele sobre a face da terra. E Deus já linkou várias pessoas para que você possa ajudá-las e levá-las elas a Jesus. Diga aleluia. Mas eu vou descartar isso? Não posso? Quem entendeu isso nessa manhã? Amém, queridos? Fique de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.